Paz do Senhor, meu irmão. Bom dia para você. Que Deus te abençoe ricamente nesta manhã. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus em Mateus 5 está no versículo 3 e diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra versão diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na tradução na linguagem de hoje, diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Amém? Irmãos, ser pobre em espírito é o alicerce para as outras virtudes. Ser pobre em espírito é o primeiro degrau da escada rumo ao céu. Agora, o que é ser pobre em espírito? É você reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. É você esvaziar do seu eu para que Deus te encha dele. É para que você quebre o seu orgulho todos os dias, para que você seja repleto das bênçãos e da vontade de Deus na sua vida. Amém? Agora, quando uma pessoa não é pobre de espírito, ela não encontra sabor no pão do céu. E ela também não sente sede da água da vida, irmãos. Sabe por quê? Porque ela não nasceu de novo. Ela não passou pelo novo nascimento e o Espírito Santo de Deus ainda não habita nela. Por isso que ainda não consegue ter sede, não tem aquela vontade de servir ao Senhor todos os dias. Ser pobre em espírito ou pobre de espírito não é falta de dinheiro ou bens materiais, é carência de Deus em sua vida. Olha o que Deus nos diz através do profeta Isaías. Ouça: porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Amém? No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos aflitos. E diz mais, o versículo 15: Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Amém, irmãos? E olha o que diz Isaías 66, versículo 2. Nosso Deus dizendo a nós: a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Amém? Olha a palavra de Deus para nós. Os dois versículos aqui, irmãos, do profeta Isaías, estão bem próximos e de acordo com o significado da pobreza de espírito que fala Jesus. E eu quero trazer um ensinamento para a sua vida nesta manhã. Enquanto você não for pobre ou humilde de espírito, de modo algum Jesus será precioso para você. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Coloque a sua vida nesta manhã diante de Jesus de Nazaré. E feliz é o homem, meu amado, que reconhece sua total carência e põe a sua confiança em Deus. Confie no Senhor, creia na sua palavra e busque. Ore sem cessar, medite na palavra do Senhor, reúna a sua família para ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Ouça, louve ao Senhor, amém? E nós não podemos atingir os padrões de Deus, irmãos, por nós mesmos. Nós temos que nos apresentar diante dele e reconhecer nossa carência espiritual. E isso só acontece quando nós nos esvaziamos de nosso senso de justiça própria, autoestima moral e vanglória pessoal. E nós precisamos quebrar o nosso orgulho diante de tudo. E fazendo assim, meu irmão, nós estaremos prontos para que Deus nos encha dele.
A lealdade, eu aprendo com o Senhor que a lealdade, a sinceridade e honestidade e a profundidade desse arrependimento são requisitos essenciais para entrar na vida eterna. E a palavra também nos ensina que a porta do céu é estreita. Meu irmão, a porta continua estreita, o caminho continua estreito. Então nós temos que lutar todos os dias contra nós mesmos, contra a nossa carne, que muitas vezes quer nos tirar dos caminhos do Senhor. Amém? Olha o que Jesus nos ensina. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu queria encerrar essa palavra te dizendo o seguinte, irmãos: a vida cristã não é um remendo novo numa estrutura velha. O Evangelho de Cristo produz mudança radical. É nascer da água e do Espírito, é nascer de novo. Irmãos, a graça transforma e faz do pecador uma nova criatura. Agora, se você não confessou Jesus como Senhor da sua vida, hoje você tem uma oportunidade. E a palavra nos ensina que todo aquele que nele crê não será envergonhado. Venha Jesus, abra o seu coração a Ele. Não quebramos o nosso orgulho, irmãos, enquanto não houver arrependimento de pecados e confissão sincera diante de Deus. O versículo 3 nos ensina que somente os pobres de espírito podem entrar no reino dos céus. E ser pobre em espírito, meu irmão, é sentir que nada somos, que nada temos e olharmos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. Que você possa ouvir esta palavra e fazer uma reflexão na sua vida espiritual. Como está a sua vida diante de Deus? Coloque a sua vida totalmente aos pés de Jesus, os seus sonhos, a sua família, e Ele vai te abençoar ricamente. Amém?